Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou estar falando sobre as atuações das igrejas em diversos países ditos socialistas, que atualmente a maioria deles não tem como sistema um regime ateu. Mas o que vigora em cada país, né, resumidamente, tem pontos semelhantes, por exemplo, na China, por exemplo. A China também é outro país que mais se diferencia nesse quesito, porque na China não é permitido sacerdote católico, não é permitido pastores que não são chineses. E a Igreja Católica que é permitido lá na China é a Igreja Católica Patriótica, que nada tem a ver com a Igreja de Roma. Não tem ligação com a Igreja de Roma. É uma igreja criada pelo próprio Estado, de, legalizada pelo próprio Estado socialista chinês, e que basicamente pregam os ritos católicos, só que não seguem o Papa, seguem e, e mantém-se neutro com relação ao Estado. Por outro lado, você tem o Vietnã, que sim, é livre, tem uma liberdade maior, só que também, quando tem líderes religiosos que querem interferir em questões de Estado, também passam apuros no Vietnã. A Coreia do Norte talvez seja o pior país para um cristão viver, porque a pessoa pode até ser assassinada se for pega portando uma Bíblia, principalmente se for estrangeiro, principalmente se for estrangeiro. Mas a, o país com o nome oficial de República Popular Democrática da Coreia tem como religião oficial a religião que cultua os três ditadores que formaram a República Popular Democrática da Coreia como uma trindade santa. O Kim, avô, é o criador de toda, e mantendo-se no poder mesmo depois de morto. Ou seja, a Coreia do Norte é um país em que tem uma necrocracia, em que um morto é o governante supremo e, e a única religião de fato permitida é a religião que cultua os Kim como deuses. E já em Cuba há uma liberdade religiosa, todas as igrejas são permitidas, contudo, há uma separação de interesses. Por exemplo, coisas que a igreja são da igreja, ou seja, edificar almas, são da igreja. Agora, se alguma igreja ousar questionar o governo, por exemplo, em questões do tipo aborto, questões do tipo casamento gay, e um padre ou religioso que for pode até ir para a cadeia. Por quê? Vigora também um Estado laico radical, a separação total do Estado e da religião. Ou seja, assim como o Estado não pode impor que a igreja realize, por exemplo, um casamento gay, assim a religião não pode impor se o Estado deve ou não realizar um casamento civil de pessoas do mesmo sexo. A mesma questão do aborto não é
decisão não cabe à igreja decidir, mas o Estado que toma sua decisão. A Nicarágua também está vigorando esse sistema, ou seja, na Nicarágua, o padre teve um padre que estava fazendo, estimulando o terrorismo, que estava estimulando golpe de Estado, foi para o Chilindró. E bem feito. Igreja não deve se meter em questão de Estado mesmo, não. Na Venezuela também, agora, um Estado laico radical, embora a Venezuela está lá, longe de ser um país socialista, mas é um país anti-imperialista. E a Bolívia também é um país capitalista, mas governo de esquerda. E não permite interferência de igreja em questões do Estado. Ou seja, governos ditos socialistas não permitem a religião meter o bedelho em questões do Estado. Alguns países têm umas leis mais rígidas, como, por exemplo, a Coreia do Norte. Se um estrangeiro, principalmente, for pego portando uma Bíblia, esse estrangeiro pode ser sentenciado à morte, né, na ilha na República Popular Democrática da Coreia, e enquanto outros países já não têm tanto esse radicalismo, como Cuba, por exemplo. Cuba permite todas as religiões, apenas, e até mesmo sem restrição do Estado. O Estado não interfere para legalizar a religião tal, tal, tal. Mas a questão é que deve-se respeitar a Carta Magna, que diz que a igreja é separada do Estado e pronto, e acabou. Teve até um plebiscito que as pessoas tinham que escolher. Você quer que tenha crianças podem fossem adotadas por casais do mesmo sexo, e 72% das pessoas no plebiscito votaram a favor da adoção. Ou seja, contrariando as igrejas, e mesmo assim as igrejas devem se calar, porque ainda assim o Estado ainda fez um plebiscito para saber se a população queria ou não. E a população quis, e o Estado fez valer o desejo da maioria e implementou a lei que permite a adoção de crianças a casais do mesmo sexo. Ou seja, são questões de Estado e a igreja não pode meter o bedelho. E pronto. Não tem que ter mimimi, falar, achar que é perseguição. Não. Leis duras contra a teocratização do Estado têm que ser implementadas. Por exemplo, esses pastores, esses padres que fazem proselitismo político, deveriam ser enquadrados como crime hediondo. E, para mim, deveria aumentar o tempo do crime hediondo para 80 anos de cadeia. É isso mesmo, pastor ou padre que fizer o público religioso de palanque político deveria passar 80 anos na cadeia. Ah, mas o fulano tem 40 anos. Dane-se. Quem mandou ele fazer proselitismo político? Passa o resto da vida na cadeia. Dane-se. É isso mesmo. Ou seja,
há que se ter uma separação de igreja e Estado, bem radical. E isso tem na maioria dos países dito socialistas, e, não são tão radicais no ateísmo como na década de 60. Inclusive, Cuba mantém, um dos países, Cuba, mantém uma excelente relações diplomáticas com o Vaticano. É isso aí. Hay que endureza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória sempre a ser a revolução. E no nosso caso, é uma revolução em prol da educação de qualidade para finalmente superarmos o bolsonarismo. Já superamos o Bolsonaro. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.